Olá pessoal, tudo bem com você? Estamos aqui novamente no nosso curso de Teoria Geral do Processo. Agora na sua apostila para me acompanhar, pegue a página 25. Nós vamos falar sobre conceito e as teorias da ação, sobre a autonomia da ação e sobre as teorias dela derivadas. Então acompanhe comigo. A primeira coisa que nós queremos saber é o que é ação. Quando eu falo em ação judicial, quando eu falo no seu direito de mover uma ação judicial, o que vem na sua mente? Como é que você conceitua a ação? É claro que se você procurar em diversos livros, todos eles vão trazer semelhanças nesse conceito e alguns pontos diferentes, porque é a forma daquele autor colocar o conceito. Mas e você? Como é que você conceitua a ação? É o direito de ir atrás do judiciário, de ir atrás dos seus direitos, é distribuir uma petição inicial e ela ser recebida pelo judiciário? Então venha comigo. A ação é o meio, é a forma pela qual eu provoco a jurisdição. Lembra que a gente falava? Tem que cutucar o judiciário para tirá-lo da inércia. Isso é ação, é a forma, um meio que eu tenho para retirar o judiciário da inércia, através da minha petição inicial, etc. Nós temos que o direito de ação é um direito fundamental, já tínhamos falado sobre isso. Consta na Constituição Federal, no artigo 5º, onde estão as garantias fundamentais, os direitos humanos previstos pela Constituição Federal, que o meu direito de ingressar com uma ação é um direito fundamental. Ele não pode ser reduzido, ele não pode ser assolado, ele não pode ser diminuído pela lei. É um direito do ser humano, de cada jurisdicionado aqui no nosso país. Sendo um direito fundamental, ele é um ato jurídico gerador do processo. Pense comigo. Imagine um processo físico. Hoje a maioria é digital, mas imagine comigo aqui um processo físico. Um monte de documentos juntados. O que deu início a esse processo físico? A essa capa, petição inicial, o que deu início? Isso é uma ação. Eu preciso ter tido um problema, ter tido um conflito, eu preciso ter procurado um advogado, ter movido a ação, atendido a determinados requisitos que nós vamos estudar juntos, para que então eu tenha um processo. É por isso que você encontra que o ato jurídico é fato gerador do processo. Olha o finalzinho dessa frase. Além de gerar o processo, além de gerar aquela movimentação que vai me fazer, me levar ao final a uma decisão, ele fixa os limites da atividade jurisdicional. O que isso significa? Pense nas palavras. Fixa, firma, determina os limites, as bases, os parênteses da atividade jurisdicional. Vou fazer uma pergunta para você. Vamos supor que eu entre com uma ação e peça no judiciário uma indenização porque negativaram indevidamente o meu nome. Eu faço um pedido de R$5.000 de indenização por danos morais. Eu narro que naquela ocasião, naquele momento em que eu fui negativada indevidamente, eu precisava fazer uma cirurgia seríssima e que eu não consegui fazer um financiamento para pagar a cirurgia em razão da negativação do meu nome. E que então eu precisei pedir dinheiro emprestado para o meu ex-marido. E ele pegou com a minha ex-sogra. Tá ficando grave para você a situação? Porque para mim tá bem grave. Então veja só. Diante dessa situação, o juiz lê o meu processo. Lembre que eu pedi R$5.000 de indenização. E ele diz, meu Deus, mas a situação da Manuela era muito séria. Não é R$5.000. A indenização que ela merece é de 20 mil, é de 100 mil. O juiz pode fazer isso? Ele pode, por si só, alterar os limites da lide? Eu pedi 5. Ele pode me dar 10? Ele pode me dar 20? Não pode. É aqui
É na ação que eu fixo os limites do atendimento ao meu pedido, os limites da atuação jurisdicional. Se eu entro com uma ação contra um inquilino, pedindo que esse meu inquilino pague os aluguéis atrasados, esse é meu pedido, pague os atrasados com juros e atualização monetária. Pode o juiz, além disso, falar, despejo, vamos despejar o inquilino. Se eu não pedir, o juiz não pode. Então a ação, ela é um ato jurídico pelo qual eu tenho o início do processo, ele é fato gerador do processo e define qual é o objeto, o que eu estou pedindo e qual é o limite do meu pedido. Perfeito? Mais pra frente. Sendo um direito público, direito que o Estado atuará, porque não é ele quem cuida da jurisdição, quem exerce esse poder, então eu tenho a ação como um direito público, subjetivo, porque é meu, é do sujeito, é daquele sujeito que é autor da ação, ou é daquele sujeito contra quem uma ação é movida. Autônomo e abstrato, falaremos especificamente sobre isso, mas você já viu um pouquinho comigo. Autônomo e abstrato. O meu direito de ingressar com a ação independe de eu ter razão ou não. Quem vai me dizer ao final se eu tenho razão ou não é o juiz. Ele vai me dar a solução daquele caso. Ele vai dizer se eu perco, se quem perde é o réu. Mas eu já estou exercendo o meu direito de ação, ganhando ou perdendo. Eu não preciso ganhar para o meu direito de ação ter sido exercido. Por isso abstrato, por isso autônomo. Pelo qual eu invoco o Estado, tiro ele da inércia para que ele me preste a tutela jurisdicional, me dê uma resposta para aquela minha solicitação, para aquele meu problema, certo? Analise comigo. Público envolve o Estado, envolve a atuação de um ente público. É somente o Estado quem julga e diz quem pode julgar. Por isso, o direito de ação é um direito público. Subjetivo, só o titular, eu, enquanto autor, o Zezinho que vai cobrar o Luizinho do aluguel, somente o sujeito tem direito de exigir esta prestação do ente público. Autônomo, tem existência própria. Nós já falamos que antes o direito material e o direito processual, eles estavam embrenhados, nem se fazia essa diferença. Agora ele é autônomo, ele tem seus próprios objetivos, ele tem seu próprio código, suas próprias normas, há muito tempo ele é autônomo. Abstrato, porque eu não preciso ganhar para ter exercido meu direito de ação. Entrei, perdi, eu exerci meu direito de ação, certo? Posso perder a ação? Posso. Posso não ganhar do judiciário que eu perdi? Posso. Isso acontece o tempo todo. Ainda assim, eu terei exercido o meu direito de ação, certo? Agora nós vamos falar sobre as teorias da ação. Primeira coisa que eu vou te falar. As primeiras teorias já foram superadas. Houve uma evolução no pensamento do jurista. Significa que esse jurista Savigny, por exemplo, o primeiro do nosso slide aqui, estava errado? Não, ele estava correto para aquela época, mas houve uma evolução no entendimento desses doutrinadores. Houve uma evolução na forma de ver as teorias do que é a ação e de como ela é exercida. Então a primeira teoria que nós vamos estudar, teoria imanentista. Ai, que nome difícil. Imanente é aquilo que pertence à essência, à substância de algo. Essa teoria também tem outros nomes muito mais simples. A teoria pode ser chamada de teoria clássica, privatista ou civilista. O maior pensador, o maior defensor dessa teoria foi Savigny. Essa teoria diz o seguinte, lembre-se que ela já foi superada, então vem comigo. Teoria imanentista. O direito processual, o direito de ação, não tinha autonomia nenhuma. Ele era simplesmente o próprio direito material que, quando sofria alguma violação, alguma afronta, precisava de determinados meios para se defender. Não existia autonomia do direito de ação.
A ação era o próprio direito material. Imagine um transformer. O direito material era um transformer na forma de carro. Se houvesse alguma agressão, risco de violação ao direito, ele se transformava em algo maior e mais poderoso com o qual ele pudesse se defender. Mas não se fazia distinção. Isso é direito material, isso é processual. Isso é o bem jurídico tutelado, meu direito de receber o pagamento. Isso aqui é o meio que eu vou utilizar juridicamente para receber o pagamento violado. Não tinha essa distinção. Então era uma teoria mais rasa. Os desdobramentos vieram nas teorias seguintes. 3 ideias fundamentais. Não há ação sem direito e não há direito sem ação. Nisso você já tem as 2 ideias fundamentais. Não há ação sem direito e não há direito sem ação. Eu só tenho direito se eu tiver ação e eu só tenho ação se eu tiver direito. Porque se eu não tiver direito, se eu perder, eu não tenho ação. Ah, mas professora, você acabou de falar no slide anterior que mesmo que eu perder, mesmo que eu perca, eu exerci meu direito de ação. Falei e repito, e lembro a você, teorias superadas, teorias que nós estamos estudando para fins didáticos, para fins doutrinários, mas que não se aplicam mais, certo? Então vamos lá. A ação segue a natureza do direito. É a terceira regra dentro da teoria imanentista. Eu tenho ação conforme a natureza do direito. Vamos para a próxima? Mais uma teoria concretista. Essa teoria, ela parte do direito concreto, aquilo efetivamente que eu tenho em mãos para receber. E, de acordo com essa teoria, eu preciso ter razão. Olha como se afasta daquela nossa ideia atual sobre o que é direito de ação. Eu tenho que ganhar a ação. Veja só, a ação passa a ser entendida como um direito autônomo, diferente da que nós vimos anteriormente. A ação não era um direito autônomo, agora ela é. Maravilha, eu tenho uma evoluçãozinha, tenho uma mudança, mas eu preciso ganhar. A ação é o direito a uma sentença favorável. Eu não posso perder. Se eu perder, é porque eu não tinha direito de ação. Não devia nem ter entrado com aquele processo. E o direito de ação não funciona assim. Eu tenho o direito de tentar. Eu tenho o direito de defender as minhas ideias, os meus ideais, a minha opinião, o meu entendimento sobre um determinado contrato, sobre os juros aplicável a uma dívida, sobre a abusividade de uma cláusula bancária. Não era assim que a teoria concretista defendia. Ela dizia: a ação é um direito a uma sentença favorável. Eu preciso ganhar. Certo? Mais uma. Teoria da ação como direito potestativo. Como essa, uma coisa subjetiva nessa teoria. Porque o que eu vendo, ele diz o seguinte: ele pega a teoria concreta, ele diz eu preciso ganhar, mas ele acrescenta o meu direito de pedir, potestativo, o direito de pedir ao judiciário. Vem comigo. O que o Kiovenda diz de mais diferente das demais teorias? Ele diz: o direito de ação não é uma forma de você convocar o judiciário simplesmente. O judiciário é um intermediário. O seu foco é o adversário. O seu foco é sujeitar a parte adversa, obrigá-la àquilo que a lei já prevê. Então ele mantém aquele entendimento de que eu preciso ganhar. Então eu exerço meu direito de ação para submeter o adversário àquilo que a lei já prevê, como uma pecinha. Se eu tenho a pecinha da lei e eu tenho a pecinha do caso concreto, eu sujeito o meu adversário, a parte adversa, o réu, o requerido, àquela norma legal. E eu uso o judiciário para submetê-lo. Vem comigo. Direito concreto atual. Ele diz: o direito dessa pessoa que vai entrar com a ação já tem que existir antes do processo. O processo é só meio, é só formalidade. Direito de obter contra o adversário um resultado favorável, ainda que essa teoria não me permite perder. Ou eu ganho ou eu não estou exercendo o direito de ação.
certo? Não tem obrigação correlata. Quando a gente fala em direito, a todo momento eu digo, eu tenho direito a alguma coisa e em contrapartida obrigação de alguma coisa. Eu tenho o direito de ter um carro. Em contrapartida, eu preciso, além de atender determinados requisitos, eu preciso pagar os impostos desse carro e me submeter às leis de trânsito. Eu tenho direito a estudar. Em contrapartida, eu tenho o dever de atender às avaliações, alcançar determinada presença e alcançar determinada nota, sem a qual eu não terei direito ao meu certificado de conclusão de um curso. Todo direito, ele vem com um ganchinho de obrigação. O que o Venda ignora isso. Ele diz, não, o direito de ação é um poder de submeter o adversário. Visa a atuação da vontade concreta da lei. Olha a pecinha que nós falamos. Preciso da lei, necessariamente, o que não é uma realidade hoje. Se eu não tiver uma lei específica para o meu caso, ainda assim eu posso e devo solicitar uma solução no judiciário. Aqui não, eu preciso da lei. Que a sentença me dará como favorável para submeter o meu adversário. Último item dessa nossa teoria da ação como direito potestativo, direito de pedir. Exaure-se, extingue-se, acaba com o seu exercício. Exerci o meu direito de ação entrando com determinado processo, acabou o processo, acabou meu direito de ação. Não é mais assim. Não é mais assim. O direito de ação, ele está, ele existe, ele é, sempre foi e sempre será. Você tem direito de ação? Tem. Se você não tem nenhum processo no judiciário, seu direito de ação está morto? Não está. O seu direito de ação é intocável. Aqui era considerado algo com começo, meio e fim. Mais uma teoria? Teoria da ação como direito abstrato. Essa teoria se contrapõe, vai ao contrário, diferente, oposta às teorias concretistas que nós vimos antes, falando da lei encaixada no caso concreto. O que ela diz? Não está excluído o direito de ação mesmo diante de uma sentença desfavorável. Opa, alguma coisa mudou aqui. Não preciso ganhar. O direito de ação é abstrato. Eu tenho direito de ação, eu tenho direito de pleitear, mesmo que eu perca. Mesmo que ao final o juiz entenda que eu não tinha razão. Meu direito de ação foi exercido da mesma forma. A ação é um direito abstrato. Está escrito errado. Vou corrigir o slide para vocês. Direito abstrato. No seu site vai estar corretinho. Abstrato. Direito a uma resposta estatal. Eu não preciso ganhar ou perder. Eu só preciso que o Estado me responda. Quando o Estado me responder, ele vai dizer, é procedente o seu pedido, autor. Ou ele vai dizer, é improcedente o seu pedido, autor. Mas o seu direito de ação já foi exercido. Está sendo exercido. Ganhe ou perca. Em face de um conflito, os litigantes, as partes, os interessados têm direito de ir lá, levar ao judiciário o conhecimento do seu caso e ter uma providência, positiva ou negativa. O direito de ação já foi exercido. O direito de ação é simplesmente o direito de provocar a atuação do Estado, por isso abstrato. Direito de provocar abstratamente a atuação do Estado. Teoria eclética. Agora segura na mão de Deus e vai. Eclética é a nossa, é a que a gente utiliza. Ela não está totalmente dissociada das demais. O que é eclético? Se você falar, sou eclético para música, você gosta de várias músicas. A teoria eclética, ela pinça várias doutrinas e monta uma nova, mais elaborada, mais adequada para o momento jurídico atual. Talvez mais para frente, daqui a umas décadas, a gente tenha outra teoria para se afirmar. Mas desde o Código de 73 já se utilizava a teoria eclética e o Código de 2015, que é o atual Código de Processo Civil 2015, também adotou a mesma teoria. Veja o que ela diz. Ação é um direito público, já vimos,
Subjetivo, já vimos. Abstrato, vimos na teoria anterior. Até aqui, ok. Mas, para que eu exerça, olha esse mais grandão aqui, para que eu exerça esse direito, eu vou ter que atender a determinados requisitos, que são chamados condições da ação. A minha ação tem condição de ser julgada ou ela não tem a mínima condição? Que condições são essas? Liebman, ele disse, legitimidade de causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Mais pra frente, num outro tópico da nossa aula, vocês voltarão a ver esse slide. Grave isso na sua memória. Eu vou trazer este outro slide de novo para que a gente rememore antes de estudar as condições da ação. Mas, a princípio, legitimidade de causa, eu sou parte legítima para entrar com essa ação, a dívida é minha, o crédito é meu, o filho é meu, a casa é minha. Interesse de agir, a dívida já venceu? Alguém está tentando me ameaçar? Alguém está me extorquindo? Alguém me deve? Eu tenho interesse de solicitar ao judiciário. E a possibilidade jurídica do pedido, que à época era vista pela teoria eclética como condição da ação, hoje não é mais. Hoje ela faz parte de questão de mérito e nós estamos trabalhando somente com essas duas condições da ação: legitimidade de causa e interesse de agir, certo? O que nós vimos hoje? Rememore comigo. O conceito de ação. O que é a ação? Como conceituar, como entender a ação? A autonomia dela. Vocês viram comigo que no começo, nas primeiras teorias, teoria clássica lá de Savigny, a ação não era vista como um direito autônomo. Como é que ela se tornou autônoma? Qual foi a evolução das teorias até que eu tivesse um direito de ação puramente autônomo, chegasse ao que nós chegamos hoje como conceito de ação e condição de ação? E teorias da ação. Elencamos todas elas, tratamos um pouquinho, trouxe para vocês o nome de alguns pensadores e recomendo a leitura e a revisão dessa aula para que a gente possa aprender com mais capacidade, com mais flexibilidade, tranquilidade. Teoria da ação não é simples. Se você está tendo um pouco de dificuldade, reveja. Não é simples, mas você vai conseguir. Muito obrigada e até a próxima.